Pai Santo e Deus Eterno, esta mensagem que o Senhor poderia ter dado aos anjos, concedeu a homens como nós. E nós queremos pedir agora, Deus, que possamos ouvi-la, entendê-la, praticá-la e viver de acordo com aquilo que o Senhor mesmo, através do teu Espírito, ensinou aos pais na fé, aos patriarcas, às matriarcas, aos profetas, aos irmãos e irmãs que viveram antes de nós e que agora estão na eternidade, e aos irmãos e irmãs que hoje ainda estão vivendo esta dinâmica da fé que o Senhor colocou diante de nós. Ó Pai, abençoa-nos para que a nossa fé seja viva e eficaz, como a Tua palavra é, e que não possamos apenas sermos ouvintes, mas que nos tornemos praticantes da Tua palavra. E que possamos a cada dia entender o desafio de sermos mais do que religiosos, nos tornarmos realmente homens e mulheres de fé. É o que nós pedimos, agradecemos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou começar dizendo para você que a fé é uma contracorrente e uma contracultura do nosso momento de vida, de hoje, de ontem e será de amanhã. Por que eu começo dizendo isso para você? Porque nós nos acostumamos a andar na corrente da cultura. Nós repetimos o que todo mundo faz. Nós aprendemos qual é a mão olhando para onde vão todos os carros. Nós até aprendemos, veja que não está escrito em lugar nenhum, mas as pessoas andam na rua e no shopping, todas no mesmo sentido, na mesma direção. Então, não sei como que você nunca prestou atenção nisso, mas se você nunca prestou atenção, eu vou chamar a sua atenção. Todo mundo anda no mesmo passo. Tem até uma dinâmica que é chamada passo de shopping center. Todo mundo anda no mesmo passo, na mesma velocidade. Ninguém ensinou. A mesma coisa acontece às vezes com canções, com movimentos culturais. É uma coisa que se espalha sem que alguém diga por quê. Mas a fé não é assim. A fé é uma contracultura, é uma contracorrente. E o que nós vamos ouvir nesse texto de hoje é exatamente isto. Eu vou começar pedindo para você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus 11, 32. E como a gente tem aprendido aqui na Igreja da Aliança, nós vamos ver 3 versões. Todo domingo eu estou vendo 3 versões diferentes da Bíblia. E alguém pode me perguntar por quê? E eu vou explicar de novo por quê. Nós estamos aprendendo 3 versões diferentes da Bíblia, porque eu faço questão de mostrar para você que homens diferentes, em lugares diferentes do mundo, em culturas diferentes, com editoras diferentes, com formações acadêmicas, intelectuais diferentes, distantes, díspares e até algumas vezes até controversas, encontraram a mesma direção do Espírito. Aqui a gente está falando da ação do Espírito Santo e da mão de Deus, porque tradução é um desafio ainda hoje, na literatura, na música, na poesia. Pense, por exemplo, nos títulos de filme, nas legendas. Aí você vai perceber que tradução é um negócio complicado, né? Porque a pessoa diz uma coisa no filme, mas a legenda parece outra, né? E sem falar nos títulos, que cada país, cada povo bota um diferente. Mas olha o que acontece com a Bíblia. Pessoas diferentes, em lugares diferentes, em países diferentes, continentes diferentes, línguas diferentes, encontraram o mesmo conteúdo. Há um rio caudaloso, um Amazonas de traduções, com o mesmo sentido, apontando para o oceano do Espírito, a palavra de Deus. A tradução brasileira de 1917, ela começou a ser feita em 1911. É a primeira Bíblia editada aqui no Brasil. A tradução brasileira
teve a colaboração de membros da Academia Evangélica de Letras, alguns que não eram nem cristãos. E a tradução brasileira de 1917 não difere da Almeida Revista Corrigida, também não diferem as duas da NVT, a nova versão transformadora. Outro dia eu botei NVI, agora a gente bota NVT, a gente vai botar aqui várias Bíblias diferentes. Por que o pastor faz isso? Primeiro, para você entender a ação do Espírito. Segundo, para você entender que nós somos herdeiros da reforma protestante. A Bíblia tem que estar na mão do povo, na língua que as pessoas têm que entender, do jeito que elas podem compreender e praticar e passar adiante. Não precisa da versão autorizada do rei, nem do papa, nem do arcebispo, nem de qualquer autoridade humana. Homens e mulheres como eu e você fizeram a tradução da Bíblia. Almeida começou a fazer a tradução da Bíblia quando ele era um adolescente, trabalhando no almoxarifado da Companhia das Índias Orientais. Você imagina isso? Um adolescente, aprendiz, traduzindo a Bíblia do grego, do hebraico para o português. É o Almeida, João Ferreira de Almeida. Você olha a história do homem, você começa a ficar impressionado. Como é que é isso? Um adolescente. A versão de 1917 tem mais gente famosa, mas eu quero que você ouça as 3 versões. E aqui eu vou pedir 3 vozes diferentes para fazer a leitura. Vou pedir primeiro para o presbítero Mauro ler a versão mais antiga. Não é porque o Mauro é mais antigo, é porque a versão é a primeira, né? 1917. Não é o caso, né, Mauro? Não, vamos lá. Então ele vai começar com esta versão, porque é que nós vamos ler juntos. Depois eu vou pedir para a Rebeca ler Almeida Revista Corrigida. E aqui a gente vai terminar lendo juntos a NVT. Então começa o Mauro. Que mais direi ainda, porque o tempo me faltará, se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Todos. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Irmãos, não é escola bíblica dominical, então eu não vou explicar a história de cada uma dessas pessoas, né? Na EBD, que eu convido você a participar, a gente tem uma EBD pelo Google Meeting, né? Você pode fazer de casa. Tem gente que participa da EBD fazendo o seu almoço, tem gente que participa da EBD trabalhando, tem gente que participa da EBD de vários lugares do Brasil. Hoje a gente tinha São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e mais um outro lugar que eu esqueci qual era. Todo mundo na EBD hoje de manhã. Eu convido você para participar se ainda não participa. Na EBD, Escola Bíblica Dominical. Por que a nossa EBD é online? Para todo mundo poder participar. Eu já fiz EBD aqui presencialmente, mas tem mais gente online do que presente. Então, a gente se coloca diante das dificuldades dos irmãos e entendemos isto. Mas eu não vou contar a história de cada um deles, porque não é EBD. Qual é o objetivo do sermão? O objetivo do sermão é outro. Não é explicar para você a história dessas pessoas, mas dizer por que o autor de Hebreus está colocando todo mundo junto aí, como exemplos de quê? De fé. É isso que ele está querendo dizer. Homens e mulheres estão aqui sendo destacados nesta galeria dos heróis da fé de Hebreus. E aqui ele começa a destacar alguns dos homens mais controversos, problemáticos da história da salvação, da história da Bíblia. Porque todas essas pessoas que ele listou aqui, e que a gente acabou de ver, são pessoas problemáticas, viu? Não são aqueles que a gente chamaria dos heróis do filme, nem aqueles que nós diríamos que são gigantes na fé. E eu vou pedir para você olhar as leituras diárias, e aí você vai entender isso com mais calma. Mas primeiro eu queria pedir para você ler devagarzinho o que está ali. Ele começa dizendo assim: o que mais eu poderia e o que mais eu preciso dizer. Por que
que ele está colocando esta pergunta, que aparece em todas estas versões? Porque o autor de Hebreus diz o seguinte: eu posso falar muito, mas não vai resolver. E o pastor pode dizer a mesma coisa hoje aqui para vocês. Eu poderia fazer uma vigília que você não se tornaria uma pessoa de fé. Eu poderia dizer para você que não são as nossas tradições religiosas, nem os nossos dogmas, ou os nossos documentos que nos tornam pessoas de fé. Poderia até dizer para você que não é pelo fato de você conhecer muito a Bíblia que você se torna uma pessoa de fé, não. Porque a fé nasceu aqui de algo bem diferente. Nasceu da intervenção de Deus na história dessas pessoas. Vamos às leituras diárias, que você vai entender durante essa semana, e aí a gente vai chegar onde precisamos. Pode passar, Rebeca. Botei ali uma figura que eu vou chegar no final, é a última leitura diária, mas essa figura aqui é de EBD, de criança, né? De escola bíblica de férias, aliás, nem é de EBD. Sabe o que é escola bíblica de férias? Alguém sabe o que é? Alguém da igreja sabe? Quem participou? Deixa eu ver aqui. Quem não sabe o que é escola bíblica de férias? Então, alguém não sabe? Então, eu vou explicar para quem não sabe. Escola bíblica de férias era um negócio que faziam antigamente, em que, antigamente, no século XX, né? No século passado, hoje eu não vejo mais o pessoal fazer, que é quando o pessoal da igreja recebia todas as crianças que estavam de férias para ficarem na igreja durante a semana, para alívio dos pais e para esgotamento de quem participava de EBD, né? Quem participava de EBF ficava direto com multidões de crianças e cada dia apareciam mais, porque tinha lanche, tinha brincadeira, tinha jogos e tinham essas coisas aí que era a descrição, os desenhos bíblicos. Esse daqui é um desenho bíblico, a gente vai voltar no final e explicar sobre ele. Mas vamos começar ali com o texto. Juízes capítulo 4 narra a história de um homem que é o primeiro que está citado nesse texto. Gideão. Gideão é um cidadão que estava escondido de noite, passando o trigo no moinho com uma pedra, sem fazer muito barulho, porque ele tinha medo dos inimigos de Israel. É isso mesmo. Ele tinha medo. Está lá no texto. Ele está escondido de noite. E Deus, então, entra na vida de Gideão, na história de Gideão, e o chama para uma batalha que ele não se voluntariou para ir. Se você tem alguma dúvida, Gideão, lá em Juízes 4, diz assim: Senhor, se é mesmo isso, aí ele pede a prova, a contraprova e a contraprova da contraprova, porque ainda estava na dúvida se era mesmo a vontade de Deus ou não. Ele pede o sinal, o contra-sinal e o outro sinal. Porque Gideão é muito parecido com a gente. Senhor, será que é? Então me dá um sinal. Aí Deus diz, aí você diz: não, agora eu quero que mostre o contrário, porque eu acho que não é. E aí Gideão vai assim, caminhando, em quê? Que diz o autor de Hebreus? Caminhando na fé. Na fé. Mas ele tem dúvida, ele tem medo, ele tem um monte de interrogações, porque eu queria que você começasse entendendo esta mensagem, entendendo hoje que as suas dúvidas e os seus medos não são maiores que o seu Deus. A gente cantou isso hoje, não cantou? Ele é o Deus da aliança, das promessas. Nossas dúvidas, nossos medos, nossos problemas não são maiores que o nosso Deus. É isso que Deus ensinou para Gideão. No capítulo seguinte, então, Deus diz assim: Gideão, para que você saiba que a vitória é minha e não sua, eu vou pedir para você dispensar quase todo mundo do seu exército. Manda embora todo mundo que acabou de casar, que é jovem, que é forte. Manda embora depois todo mundo que beber água de um jeito diferente do que eu mandar. E no final da história, Gideão está com um exército que é muito menor do que o exército inimigo, e Deus lhe dá a vitória. Interessante que ninguém nunca fez um filme de Gideão, né? Gideão e seus 300 homens. No entanto, tem tanto filme
para glorificar heróis do nosso tempo, da vida, e a gente não entende como é que é essa caminhada. O que eu quero que você entenda, que você guarde, que você coloque no seu coração, em primeiro lugar é isto. O autor de Hebreus está dizendo: que mais eu direi para dar exemplo de fé? Gideão é um nome, mas ele não é o único nome. Volta lá no texto para a gente reler. E eu vou ler na ordem, tá? Só para você entender. Que ordem é essa? A gente tem Gideão, e aí ele confundiu ali um pouquinho a ordem, porque ele coloca Baraque e Sansão. Depois ele coloca Davi e Samuel. A ordem seria Samuel antes de Davi, Davi por último. E aí a gente tem Jefté, Sansão, que são juízes, e Baraque é um personagem que vem em destaque depois de Gideão. Por quê? Não por causa da cronologia, mas porque Baraque tem uma vitória da fé que também não vem de Baraque, não vem do homem. Baraque era o líder, o juiz, o líder político, militar, religioso de Israel. Mas o texto que narra a vida de Baraque mostra que quem liderou o povo de Israel não foi Baraque, foi uma mulher chamada Débora. Se a gente fosse seguir a lógica cronológica, nós colocaríamos Débora na lista ali, depois de Sansão, e colocaríamos Débora nesses nomes aqui. Mas Débora já era uma mulher de fé. Sabe quem não era? Baraque. Baraque estava também igual Gideão, na dúvida, com medo, cheio de inseguranças, incertezas. E aí Débora diz para ele assim: pois você vai aprender que Deus poderia ter te dado a vitória, mas a vitória não será sua, ela será feita através da mão de uma mulher. E Débora se levanta, mas não é ela a líder. Quem acaba dando a vitória para Baraque é uma outra pessoa, e eu não vou contar quem é, porque você vai ter que ler esse texto. E aí eu vou convidar você para ler esse texto durante a semana, porque as leituras diárias que a gente coloca são colocadas diante de você e colocadas no grupo da igreja para que você aumente a sua fé. Débora se levanta como mãe de Israel, e o texto diz que ela era profetisa, juíza, líder deste povo. Mas o líder militar era o Baraque. Só que a vitória não vem dele, vem da fé. Não por força do homem, nem pela força do exército, mas pela fé. Eu vou convidar você para agora ver um outro personagem na história, que é Sansão. Sansão está nessa lista aí, assim como Jefté, como pessoas improváveis. Jefté faz um voto porque ele tem dúvida quando vai para a batalha se ele vence ou não. Isso está lá na história. Sansão é uma história diferente, porque Sansão não era uma pessoa provável para ser herói. Ele nasceu num momento muito difícil para o seu povo, para a sua família, para Israel, para a humanidade. E você conhece a história de Sansão, né? E sabe até como ele terminou. Mas eu vou lembrar para você aqui que nós estamos falando de quê? De fé. E a fé, quem tinha não era Sansão. Você já leu a história? Quem tinha fé eram os pais de Sansão. Os pais de Sansão é que começam a história. E aí aparece um anjo do Senhor para os pais de Sansão e diz que ele seria escolhido por Deus e que ele teria que cumprir um voto junto com a sua família. De novo, os pais de Sansão pedem uma prova do Senhor. E o Senhor dá. E é por isso que eles fazem o voto. Eles não fazem o voto porque eles eram irresponsáveis. Eles fizeram um voto que os filhos teriam que cumprir, como às vezes as pessoas dizem. Não é isso não. Eu já vi gente criticando os pais de Sansão, dizendo assim: eles colocaram um fardo sobre o pobre do menino, por isso que ele ficou revoltado. Já ouviu isso? Eu já ouvi gente falando assim: ficou revoltado porque os pais é que escolheram. Os pais não escolheram nada. Foi um anjo do Senhor que disse: esse menino será escolhido de Deus para fazer a obra de Deus.
E aí ele pede aos pais que façam um voto e pede aos pais que comuniquem isto como voto de fé ao filho. E ao longo da história de Sansão, enquanto ele esteve ligado a esses votos, que ele foi quebrando um por um, o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele. Até que finalmente, ele chega ao final da história. E eu acho que eu não vou contar para você o final da história, porque eu quero que você leia Juízes e leia essa sequência dos heróis da fé. Eu vou terminar agora com Samuel e Davi. Eu disse que a ordem estava invertida, né? E está invertida por quê? Você já entendeu. Está invertida porque esta é uma ordem bíblica de como a fé foi fazendo diferença na vida de pessoas que eram medrosas, inseguras, que eram recalcitrantes, que estavam lutando contra os votos e contra a herança espiritual de seus pais, até que chega em Davi. O texto bíblico mostra que quando Davi foi escolhido por Samuel, ele foi escolhido por alguém que antes tinha sido escolhido por Deus. E Samuel é alguém que não deveria nascer. Você conhece a história de Samuel, não conhece? Quem conhece a história de Samuel? Deixa eu ver aqui. Pode levantar a mão se você conhece a história. Não conhece a história de Samuel? Ah, pastor, não conhece. Estou ouvindo agora pela primeira vez. Graças a Deus. Então a gente vai contar um pouquinho da história e a gente vai explicar para você. A mãe de Samuel não podia ter filhos. E Samuel não deveria nascer. Ele é um milagre de Deus e um exemplo de fé. De quem? Da mãe. Não é dele, Samuel. Você percebeu que nesse texto aqui, todos eles são destacados como obra do próprio Deus. É a mão de Deus que está operando. A fé que eles têm, eles não têm por si próprios, não. Aliás, vou dizer para você aqui bem baixinho, se a gente dependesse da nossa convicção pessoal e da nossa convicção intelectual e da nossa fé herdada, nenhum de nós seria capaz de fazer as coisas de Deus. A gente poderia talvez fazer manipulações religiosas, mas isso não são os sinais e prodígios de Deus. Nós poderíamos reproduzir dogmas e histórias. Eu já ouvi muita gente contando histórias que a gente escuta mudando o lugar. É quase a mesma história, com variações, como se fossem variações do mesmo tema, de uma canção velha que ninguém sabe qual é e que ninguém viveu de maneira bem clara, mas a fé não é assim. As histórias da fé são histórias individuais. Vou dizer de novo, as coisas de Deus para nós são pessoais e elas são muitas vezes intransferíveis. Porque o que Deus falou para mim e o que Deus falou para você, Ele falou para mim e falou para você. Especialmente, especificamente, Ele intervém na nossa vida, na nossa história. Tem uma frase que eu gosto muito, em que Deus algumas vezes coloca as suas digitais na nossa vida. A gente percebe e diz, só pode ser Deus. Não tem outra explicação possível. Não depende de nenhum deles. Não dependeu nem de Samuel. Samuel não deveria ter existido, gente. A mãe dele não podia ter filho. E estava numa situação terrível. Com seu marido casado com uma outra que tinha um filho atrás do outro. E que vivia dizendo para Ana, que é a mãe de Samuel, eu tenho e você não tem. Exatamente isto. Para que você escute um pouquinho mais da história, Ana fez um voto diante do Senhor. E quando ela fez um voto diante do Senhor, o sacerdote recebeu o voto dela e disse assim, bendita seja você, minha irmã. Você conhece a história, né? Não foi assim, não. O sacerdote disse para ela assim, larga dessa bebida, mulher. Larga desse vinho. E ela disse, não, meu senhor, eu não sou mulher atormentada pelo álcool. Eu estou atormentada no meu espírito. Por isso que ela estava ali, naquela circunstância, naquela situação, desequilibrada diante de Deus. Mas Deus ouviu o coração de Ana
E Deus escreveu dentro dela a sua promessa. E nasceu Samuel, último dos juízes e primeiro dos profetas. E Samuel foi escolhido por Deus no momento de crise da nação de Israel para ir à casa de Jessé, não o Jessé que a gente conhece, o outro Jessé, não o Jessé da Luísa e do João, o outro Jessé, o Jessé lá da Bíblia, da casa de Judá. E chegando na casa de Jessé, Jessé mostrou todos os filhos para ele. É essa figurinha que está aí. Davi e seus irmãos. E os irmãos de Davi desprezavam ele. Não só porque ele era o caçula, mas porque ele era diferente. O texto diz que ele era ruivo. A figura aí do desenho bíblico não é muito fiel ao que a Bíblia diz, né? Porque o texto diz que ele era ruivo e magrinho. Pelo menos magrinho acho que ele está, mas ruivo não está não. Então, aqui a gente olha o texto ali e vê que Davi era diferente, que ele tinha os cabelos ruivos. E aqui eu quero que você saiba que, naquela época, ter os cabelos ruivos significava ter sido marcado com fogo, com algum tipo de maldição. Não era coisa boa, não. Esse aí nasceu diferente. Ele nasceu ruivo e sardento. O que Deus está preparando para ele? Coisa boa não deve ser. Tanto que Jessé não mostra o seu filho. Quando termina de passar toda a filharada, a parentada de Davi, aí chega Samuel e diz assim: acabaram teus filhos? Aí Jessé diz: não, tem um que está lá tomando conta do rebanho. Sabe por que ele estava tomando conta do rebanho, né? Era trabalho de quem? Com a conta do rebanho? Dos servos. Não era trabalho de quem estava na casa. Não era trabalho dos mais importantes. A gente tem uma figura, às vezes, meio romântica, né? Os pastores no campo. Os pastores no campo cheiravam a ovelha. Já foi um rebanho de ovelhas? Já visitou? Sentiu o cheirinho? Perfume? De ovelha, de mato, de campo, era que eles tinham, e não eram bem vistos e bem quistos. Viviam sujos. Aí Samuel manda chamá-lo. Chega aquele rapaz, magrinho, sardento, ruivo, cheirando a ovelha, todo sujo, que ele estava vindo do campo. E o Senhor diz para Samuel que Deus não olha para, a Bíblia sabe, e a igreja também sabe, e você precisa dizer: Deus não olha para as aparências, mas Ele olha para o coração. Você entende o que a gente precisa aprender com essa história da fé? Não importam as suas dúvidas, as suas inseguranças, não importam os seus obstáculos, não importam os exércitos que estejam à sua volta, ou os desafios que você tem pela frente, não importam as impossibilidades, que é o caso de Samuel e Ana, não importam as aparências, o que realmente importa é a mão de Deus e aquilo que Ele opera pela fé. Eu quero pedir a você agora para que você feche os seus olhos. E depois dessa mensagem, o que eu espero que você faça? Eu espero que você converse com Deus. Talvez você diga assim: Senhor, eu não tenho essa fé toda que o pastor está falando, não. E, pelo contrário, eu até acho que eu sou um pouquinho pior do que Gideão, Jefté, Sansão. Quantas vezes eu estou no caminho dos outros, igual Sansão. Sansão era um camarada que só seguia conselho ruim porque estava só andando com gente que não presta. É o que a gente vê na história. Quantas vezes nós estamos diante de impossibilidades e aqueles que estão à nossa volta, às vezes rivalizam conosco e dizem assim: eu consegui, você não consegue. E as nossas comparações são terríveis. Você entende isso que Ana estava vivendo? Mãe de Samuel, por isso que ela tem um cântico tão bonito lá no 2º capítulo do 1º livro de Samuel. Mas todas essas histórias nos convidam
a entregar as nossas dúvidas, inquietações, inseguranças, perguntas, problemas, desafios diante de Deus. Porque Deus não olha para as aparências, nem para as circunstâncias, nem para as coisas da nossa vida. Nós estamos aqui na contracorrente do mundo, na contracultura. O mundo vai numa direção e o Senhor nos diz: vem cá, eu vou te dar a minha bênção, a minha promessa. Apesar do que dizem, apesar do que a sua própria mente diz, apesar do que o seu coração sente, o Senhor está dizendo: eu estou contigo. E eu vou fazer com que você entenda que a vitória é minha e a vitória que eu te darei é a minha vitória na sua vida. Foi o que Deus fez com Davi. Foi o que Deus fez com Samuel. Foi o que Deus fez com Sansão. Foi o que Deus fez, e com Sansão foi muito tarde que ele aprendeu isso. Mas eu espero que não seja tarde que você aprender isso. Foi o que Deus fez com Gideão, com Jefté, com todos esses que estão aí na Bíblia. Eles são homens e mulheres como nós, mas eles foram transformados pela presença de Deus e pela presença da fé que Deus colocou dentro deles. Por isso eu vou pedir para você fazer essa oração agora, e ela é entre você e Deus. Eu não vou colocar palavras na sua boca para você repetir. Eu não vou orar por você, nem vou orar com você, porque essa agora é entre você e Deus. Esse assunto agora é entre você e o Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque suas questões, inseguranças e medos diante de Deus. Coloque os seus exércitos, as suas batalhas, as suas lutas diante de Deus. Coloque as suas impossibilidades diante do Deus do impossível. Fale com Deus e Ele vai falar com você. Vamos ter um tempinho de oração, depois a gente vai terminar orando junto. Só o refrão. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus é aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas
dar as mãos agora para encerrarmos juntos esse momento de bênção, esse momento de comunhão que Deus nos concedeu. E eu vou pedir para você virar para a pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, e assumir um compromisso de fé. Opa, vamos cantar de novo? Botou para tocar? Não, vamos lá, não. Você sabe o nome de quem do seu lado direito, do seu lado esquerdo? Se você não sabe, pergunta. Se você já sabe, graças a Deus por isso. Mas eu vou pedir para você assumir um compromisso de fé. Você sabe qual é? O compromisso que eu peço que você assuma é que você ore pela manhã e pela noite, pela pessoa que está do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Se você já ora, continue fazendo isso. Se você não ora, assuma esse compromisso. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: eu estou orando por você. Pode dizer uma frase simples, estou orando por você. Anota o nome da pessoa, grava no coração. A gente vai ter a oportunidade de orar. Eu sou aqui abençoado. Do meu lado direito está a Rebeca, lá do meu lado esquerdo o Ideni. Estou orando por vocês. E aqui a gente vai assumir esse compromisso de fé, de nós estarmos orando até que as promessas de Deus se manifestem na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Porque é para isso que Deus colocou a igreja aqui no mundo. Senão a gente já estava lá com Deus, mas Deus quer que você testemunhe as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, e que nós possamos aprender que pela fé o Senhor vai nos contar aquilo que Ele estará fazendo na vida do irmão e da irmã que está aqui com a gente na família da fé. Vamos orar juntos? Santo Deus, nós assumimos agora diante de Ti, diante da Tua palavra, diante do Teu Filho, esta visão do Teu Espírito para nós. Que nós sejamos intercessores e intercessoras dos nossos irmãos. Que nós estejamos orando para que a Tua palavra se manifeste na vida deles, para que as Tuas promessas, para que a Tua fidelidade sejam vividas aqui entre nós, homens e mulheres de fé, família da fé, que Deus colocou aqui entre nós, neste momento, nesta cidade de Florianópolis, em todo o mundo. Que a Tua igreja seja esta família da fé. Que nos faltem palavras para contar tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. E que a gente conte e anuncie que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o que agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e eternas consolações e o poder e a direção do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, em nós e através de nós, até o dia em que estaremos para sempre com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com todos os herdeiros da fé. Que assim nos abençoe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém.